Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de São Lucas. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Comemoramos hoje a festa de São Lucas Evangelista. Ele é conhecido como o autor do evangelho que leva o seu nome e dos Atos dos Apóstolos. Vamos conhecer através do vídeo a seguir um pouco da sua história. Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. No episódio de hoje, vamos explorar a vida e a obra de São Lucas, um dos evangelistas do Novo Testamento e padroeiro dos médicos. Nascido em Antioquia, na Síria, no século I, São Lucas era médico e viajou extensivamente com o apóstolo Paulo, documentando muitos dos eventos do início do cristianismo. Ele é creditado com a autoria do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, que juntos formam uma narrativa abrangente do ministério de Jesus e da disseminação do cristianismo no mundo antigo. São Lucas é o padroeiro dos médicos e dos pintores, porque ele exercia essas duas atividades. Ele é o grande autor de 2 livros do Novo Testamento, o terceiro Evangelho, ou Evangelho segundo São Lucas, e o livro chamado Atos dos Apóstolos, o primeiro livro que vem na sequência dos 4 evangelhos. A história de São Lucas, inspiração para os médicos, escritores e cristãos de todo o mundo. Apóstolo São Lucas. São Lucas era um homem sírio, originário da grande cidade de Antioquia. Sua profissão era medicina. Lucas não conheceu pessoalmente a Jesus. Ele conheceu o Senhor através dos apóstolos. Ele foi discípulo de apóstolos de Jerusalém e, depois, discípulo de São Paulo. Na sua carta aos Colossenses 4:14, Paulo chama Lucas de o médico amado. Lucas acompanhou São Paulo até o martírio deste, no ano 68, em Roma. São Lucas permaneceu firme no Senhor até o fim de sua vida. Ele viveu solteiro, sem filhos e faleceu aos 84 anos de idade. Referências a São Lucas no Novo Testamento. Existem várias referências a São Lucas no Novo Testamento. A primeira delas está na carta que São Paulo escreveu a Filémon, versículo 24. Ele aparece também na carta de Paulo aos Colossenses 4:14. Vemo-lo mencionado também em 2 Timóteo 4:11. Pintor. Uma antiga tradição cristã afirma que São Lucas foi o primeiro artista a pintar a Virgem Maria e os apóstolos Pedro e Paulo. Por isso, São Lucas é considerado também o padroeiro dos pintores. É por isso também que várias associações de artistas receberam o nome de São Lucas. Historiador. São Lucas não presenciou os fatos que narrou em seu Evangelho, Lucas 1:2. Mas,
Como ele mesmo diz no começo de seu livro, ele estudou acuradamente os fatos, antes de escrever. É Lucas quem narra mais detalhadamente os fatos da infância de Jesus. Seus relatos sobre a infância de Jesus narram a vida do menino Jesus desde a sua concepção no seio da Virgem Maria até o tempo em que o menino completou 12 anos. Esta parte de seu evangelho é chamada de Evangelho da Infância. Há uma tradição que diz que ele colheu os fatos diretamente de conversas com Nossa Senhora. Por isso, ele é também chamado de biógrafo da Virgem Maria. Toda a narrativa de São Lucas em seu evangelho é bastante detalhada, comprovando que ele estudou acuradamente antes de escrevê-los. Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é considerado uma sequência do Evangelho de Lucas. Trata-se de um livro importantíssimo, pois narra os acontecimentos maravilhosos do começo do cristianismo. Narra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, as grandes viagens missionárias de São Paulo, as quais Lucas acompanhou. Narra também o primeiro concílio da Igreja, o Concílio de Jerusalém e uma série detalhada de fatos acontecidos no começo da Igreja. Trata-se de uma narrativa emocionante e coerente que vale a pena ser lida. Devoção a São Lucas. Uma tradição antiga da Igreja cristã atesta que, após a morte de São Paulo, Lucas partiu como missionário a pregar o Evangelho no sul da Europa, nas regiões da Gália, atual França, Itália, Macedônia e Dalmácia. Criou comunidades e formou discípulos, como aprenderá com seu grande mestre, São Paulo. Um antigo documento que São Jerônimo traduziu informava que São Lucas foi martirizado em Patras, Grécia, por causa de sua pregação do Evangelho. Deu a vida por causa de Jesus Cristo. Foi mártir. Derramou seu sangue por causa do Evangelho que ele imortalizou em seus escritos. Sua festa é comemorada no dia 18 de outubro. Curiosidades interessantes sobre São Lucas. São Lucas é o único dos evangelistas que não era judeu, mas sim um gentil convertido ao cristianismo. Ele é conhecido como o médico por causa de sua profissão antes de se tornar evangelista. São Lucas é o único dos evangelistas que menciona a história da infância de Jesus, incluindo o nascimento de João Batista e a visita dos pastores. Alguns estudiosos acreditam que São Lucas também foi um artista e que ele criou o primeiro ícone da Virgem Maria. De acordo com a tradição cristã, São Lucas foi martirizado por sua fé, sendo enforcado em uma oliveira na Grécia. Essas são apenas algumas curiosidades sobre São Lucas, mas há muito mais a descobrir sobre esse personagem tão importante na história do cristianismo. Oração dedicada a São Lucas. Ó glorioso São Lucas, evangelista e médico divino, você que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, conceda-nos a sabedoria e a graça de compreender e viver as mensagens que você nos deixou. Você, que acompanhou o apóstolo Paulo em suas missões evangelizadoras, ensinando e curando com amor e dedicação, interceda por nós junto ao nosso Senhor, para que possamos ser fortalecidos em nossa fé e receber a cura de corpo, mente e espírito que tanto necessitamos. São Lucas, padroeiro dos médicos e daqueles que se dedicam à arte de curar, ajude-nos a cuidar de nossa saúde e da saúde de nossos irmãos, a fim de que possamos viver plenamente os planos que Deus tem para cada um de nós. Pedimos sua proteção e bênção, ó São Lucas, e confiamos em sua intercessão poderosa junto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que lição nós podemos tirar da festa de hoje, assim como São Lucas estudou acuradamente toda a vida de Jesus para nos-la transmitir da forma mais fidedigna possível? Saibamos também estudar e conhecer cada detalhe da vida de nosso Senhor para alimentar o nosso amor por Ele. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.